irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vocês sabem que o pastor Kaique está na sua semana de mestrado lá em São José dos Campos. Nós colocamos nossos irmãos para trabalhar, o Danilo nos deu a escola dominical, o Júnior conduziu o culto, tudo isso para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Como o Júnior falou, nós estamos numa jornada de 2 anos pregando o Evangelho de Lucas, verso por verso, texto por texto. Nós estamos à altura do capítulo 13. Hoje nós tivemos muitos membros, irmãos nossos, irmãs enfermos. Pedi para toda a igreja se lembrar de orar por eles. Nosso irmão Júnior, que nos auxilia no louvor, minha esposa Vitória, Alcione, Matias e alguns outros irmãos. Lembremos de orar por todos eles. Amém, irmãos? Lucas capítulo 13. Pedi para algum irmão, por gentileza, puder trazer um copo de água sem gelo. Acabei não pegando. O título do sermão é o Lamento do Messias, e a passagem desta manhã é do verso 31 até o final do capítulo 13, no verso 35. Nós vamos ver nosso Senhor lamentando sobre Jerusalém. Vocês se lembram do contexto? Lucas escreveu o seu evangelho para nos mostrar o grande plano de Deus de salvar todos os tipos de pessoas, e quem realiza esse plano é Jesus Cristo, o Messias. E essa grande porção central do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus, ele olha para Jerusalém e há uma firmeza e uma robustez no seu rosto, e o texto diz que ele decididamente resolveu ir para Jerusalém. E nós estamos nessa jornada então de Jesus na Galileia, de seu ministério na Galileia, para Jerusalém, e nós sabemos que o seu destino lá em Jerusalém é morrer na cruz por nós, como nós cantamos, oramos e lemos hoje. E nós estamos então nessa trajetória, e nesta porção, Lucas capítulo 13 e 14, nós temos Jesus manifestando o reino de Deus no meio do sábado, no começo do capítulo 13 e 14. Nós temos esses 2 blocos de conteúdo aqui, mostrando que o reino de Deus é o que nos traz descanso, e não o dia específico do 7º dia do sábado. E nós temos Jesus demonstrando quem Ele é, o rei messiânico, trazendo o irromper da nova era e do reino de Deus, o domínio salvador de Deus. E nós temos Ele mostrando o que é sermos discípulos dEle. E neste meio termo, o Kaique pregou semana passada, verso 22 até o verso 30, onde Jesus fala que para entrar no reino de Deus, você entra se esforçando. Ou no grego, como nós vimos, você entra agonizando, porque a porta para entrar no reino de Deus é estreita. Então, para finalizarmos o capítulo 13, nós temos Jesus lamentando sobre Jerusalém. Essa é a passagem que nós vamos dizer, Lucas 13, do 31 ao 35. Após a leitura, uma pequena liturgia, eu vou dizer: esta é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam: graças a Deus, em uma só voz. Passamos a leitura de Lucas 13, a partir do verso 31. Na mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje e amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, confessamos as nossas misérias, nossa pequenez, nossos pecados, nossa incapacidade de fazer qualquer coisa segundo a Sua vontade por nós mesmos, ó Deus. Nos dobramos e nos curvamos diante da Sua palavra revelada tão graciosamente e perfeitamente a nós. Rogamos que o Teu Espírito, cuja uma das principais funções é nos revelar Cristo, nos levar à verdade, nos convencer dos nossos pecados,
Rogamos que esse Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra, santifique as nossas afeições para que possamos experimentá-la no mais profundo da nossa alma e conceda o seu poder para que possamos não apenas ouvir a sua palavra, mas praticá-la. E em tudo isso que Cristo seja o centro, que Jesus somente seja exaltado e engrandecido, e que todos os homens sejam humilhados e trazidos à morte de cruz, ao discipulado verdadeiro do nosso Messias, do nosso Salvador Jesus. Oramos para a tua glória, Deus triuno, através de Jesus, nosso único mediador, o homem Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nosso Messias Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Eu gostaria de perguntar para vocês podem levantar a mão, quantos de vocês já lamentaram alguma vez na vida? Levantem a mão. Maioria, se não todos nós já tivemos momentos de lamento. Mas o que exatamente é um lamento? Às vezes a gente banaliza a palavra para seguinte significado: eu lamento que hoje esteja chovendo, por exemplo. Mas lamento, no mais profundo seu significado, significa a nossa resposta triste diante de uma tragédia, a nossa resposta diante de uma grande perda, e a nossa resposta diante de uma imensa e inexplicável crise. Normalmente o Antigo Testamento usa a palavra lamento para se referir às mães que perdem os seus filhos. Vejam a profunda agonia, a profunda tristeza e o quase desespero que é você lamentar. Nós vemos na tragédia, na literatura grega, que Ésquilo, Sófocles e Eurípides escreviam suas peças trágicas exatamente para produzir nos gregos uma espécie de um lamento, uma espécie de uma tristeza que iria purificar o interior deles, ainda que muito ineficazmente, a tragédia grega. Mas irmãos, o lamento, eu ouso dizer para vocês que é o que caracteriza a nossa época. A nossa era é uma era de lamento, é uma era onde nós estamos sentindo uma perda, onde toda a humanidade está sentindo um mal-estar absoluto, irremediável. A depressão e o suicídio são os grandes males da nossa época. E por que será que nós somos caracterizados, século 20 e 21, por este grande lamento? Um pensador ateu no final do século XIX chamado Nietzsche proclamava a morte de Deus. Nietzsche proclamava que o Deus cristão estava morto, mas não muito no sentido de que ele não existe, mas mais no sentido de que a sociedade ocidental está perdendo, ou perdeu completamente o senso e a presença de Deus que caracterizávamos antigamente. E essa grande perda desse absoluto e dessa fonte e origem de todo o significado e propósito da nossa vida, essa morte de Deus não é algo para ser louvado, não é algo para nós ficarmos alegres, é exatamente caracteriza o nosso estado de ser, nosso lamento. Então o grande lamento da nossa sociedade ocidental e também oriental é a perda suprema do senso de Deus. E isso causa depressão, suicídio, perdas, destruição de família, destruição de sociedade. A sociedade ocidental está à beira do colapso, exatamente porque é uma sociedade do lamento. E aqui, irmãos, Jesus, ele lamenta a mesma coisa que nós. Ele lamenta que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, perdeu o quê? A proteção de Deus, ou perdeu o próprio Deus. Então o Messias, ele se levanta e proclama esse grande e triste e profundo lamento. Nós podemos ver pela fé a face do nosso Salvador absolutamente angustiada, olhando para o povo, dizendo: Jerusalém, Jerusalém. Ele suspira, a sua alma se comove, se contorce dentro dele. Ele está realmente triste, porque o povo de Deus perdeu a única coisa que importa, o próprio Deus. E neste lamento, irmãos, Lucas, ele nos revela três coisas sobre Jesus. Todo o Evangelho de Lucas, toda a Bíblia, ela serve para nos mostrar quem Cristo é. E aqui nós temos três aspectos que todos nós conhecemos, mas as imagens que Lucas usa, elas dão
novidade, uma profundidade, para nós conhecermos um pouco mais quem é o nosso Salvador. Nós vamos ver três coisas. Nós vamos ver que Jesus é o profeta que morre, nós vamos ver que Jesus é o Deus que cuida, nós vamos ver que Jesus é o Rei que viria. Então Jesus é o profeta que morre, o Deus que cuida e o Rei que viria. Nós vamos ver isso claramente, é demarcado no nosso texto de Lucas 13, verso 31 ao 35. Vamos começar então a exposição do texto, verso 31. Naquela mesma hora, ou seja, quando Jesus estava dizendo aquelas coisas sobre o que é o reino de Deus, como nós entramos no reino de Deus, nós devemos renunciar todas as coisas, e quem não aceitar o reino de Deus vai ser condenado eternamente com choro e ranger de dentes, a partir do verso 28. Então no verso 31, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Irmãos, a gente tem uma pintura muito negativa dos fariseus, isso é verdadeiro, mas aqui eles não se aproximaram de Jesus com más intenções. Eles não se aproximaram de Jesus, e fica claro no texto grego e também na tradução que nós temos diante de nós, que Lucas constrói o seu texto mostrando que era genuína a preocupação desses fariseus específicos para com Jesus. Eles estavam vendo que Jesus estava pregando o reino de Deus, pregando mensagens duríssimas, assim como Jeremias, que o Danilo explicou para nós na escola dominical antes do culto, e eles diziam: não, Herodes vai pegar esse cara aqui e vai matá-lo, e pode ser que ele seja um profeta de Deus. A gente não quer que mais um profeta morra entre nós. Lembrando que João Batista já acabara de ser morto por Herodes, decapitado, entregue uma bandeja das suas mulheres. E aqui eles estavam genuinamente preocupados: saia e vá embora daqui. Existe uma urgência aqui no texto, existe um apressamento deles para com Jesus, porque Herodes quer matá-lo. Ainda que haja uma boa intenção aqui, meus irmãos e irmãs, existe um pecado corrompendo essa boa intenção, porque eles não estão entendendo que Jesus está exatamente indo para Jerusalém, exatamente para morrer, para padecer a mais agonizante e brutal morte de todas, a morte de cruz. E Jesus já tinha dito isso algumas vezes antes no Evangelho de Lucas. Ou seja, eles não estavam conseguindo entender, compreender e ver o propósito de Deus na morte de Jesus. Na boa intenção de querer livrar Jesus da morte, eles estavam indo contra o próprio propósito de Deus em cumprir o seu plano de salvação através da morte agonizante do seu filho na cruz. Então existe uma má interpretação da obra de Jesus aqui. Vai embora daqui, assim como Pedro diz, quando o diabo entrou nele, Jesus disse: eu vou morrer na cruz, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma permita que alguma coisa dessa aconteça com o Senhor. Jesus disse o que? Arreda Satanás, que você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Exatamente isso está acontecendo aqui. E a resposta de Jesus, muito interessante, no verso 32, diz: ele respondeu: vão dizer aquela raposa. E chamar alguém de raposa no século I tem dois significados. Significava que a pessoa é uma enganadora, e significava que a pessoa é uma destruidora. Ambos os significados estão presentes aqui. Herodes é uma pessoa que engana os outros, e é uma pessoa que destrói os outros, que mata impiedosamente os outros, assim como ele fez com João Batista. Ele estava lá ouvindo a pregação de João Batista, de repente prende o Batista e mata-o. Eu vou enganá-lo, eu vou destruí-lo. Então Jesus dá esse apelido carinhoso, nada carinhoso, a Herodes. Dizem aquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo. O que isso significa? Que nós estamos vendo nesses 2 anos, significa a manifestação do domínio de Deus, que vai destruindo o domínio do diabo e estabelecendo o seu reinado entre o povo. Expulsarei demônios, curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto, ou estarei perfeito no grego. Mas preciso prosseguir hoje e amanhã, e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas
e apedreja os que lhes são enviados. As palavras de Jesus são um pouco difíceis para nós entendermos aqui. Certamente elas não são literais. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer o que eu estou fazendo, a minha obra messiânica hoje, vou fazer ela amanhã, e depois de amanhã estarei perfeito, estarei completo, estarei terminado o que eu tinha para fazer. Mas o ponto em que Jesus estava indo da Galileia para Jerusalém ia demorar muito mais que 3 dias para ele chegar lá em Jerusalém. Então não é literal o sentido das palavras de Jesus aqui. Mas também a metáfora aqui não significa a ressurreição de Jesus. A gente olha o terceiro dia aqui e imediatamente associa ao quê? Eu vou morrer, 3 dias depois eu irei ressuscitar. Veja o que está falando para judeus, não seus discípulos, antes da crucificação, e não tem nada aqui que nos indique a ressurreição dos mortos. O que Jesus está querendo dizer então? Irmãos, essa expressão hoje, amanhã e ao terceiro dia é uma expressão típica dos judeus, tanto no Antigo Testamento quanto na época de Jesus, e ela significa o seguinte: dia após dia, dia após dia, ou seja, cotidianamente. Vocês veem? Todas as vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, ela tem esse sentido. Ou seja, Deus criou todas as coisas com tal ordem, com tal perfeição inquebrável de suas leis, que é impossível você quebrar a ordem dos dias. Não é verdade? É impossível você dormir hoje à noite e acordar amanhã e ser terça-feira. Ou seja, é inevitável o passar de um dia após o outro, domingo, depois em segunda, depois em terça. Isso é inquebrável. Ou seja, a palavra de Deus criou essa lei e ela sustenta durante toda a criação, e é impossível que se quebre a ordem de um dia após o outro. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: assim como é inevitável que um dia venha após o outro, assim como é inevitável que a segunda venha depois do domingo, o domingo depois do sábado e assim por diante, assim é inevitável que eu vá para Jerusalém e morra. O terceiro dia aqui significa não a ressurreição, mas a própria morte de Cristo na cruz. Quando ele diz: no terceiro dia eu estarei completo, estarei pleno, é o que ele disse na cruz: está consumado. É a mesmíssima palavra: está completo, está perfeito a obra salvífica de Yahvé para o seu povo eleito. É isso que Jesus está dizendo aqui: é inevitável que eu vá para Jerusalém. Herodes pode mover o mundo e o inferno, mas no exato momento que chegar a minha morte, e não o segundo depois, o segundo antes, eu irei para a cruz, e não há nada que me impeça de ir para a cruz. O próprio diabo tentou impedir Jesus na boca de Pedro, e foi absolutamente em vão. Nada na criação vai impedir o nosso bondoso Salvador de ir para a cruz para nos salvar e padecer a ira, a condenação e a maldição de Deus em nosso lugar. E existe um paralelo muito belo aqui, irmãos, com o Êxodo capítulo 19. Vocês se lembram de Êxodo 19? Nós já lemos, nós estamos lendo a Bíblia toda como igreja em 2 anos também. E Êxodo capítulo 20, Deus desce lá no Sinai e dá os 10 mandamentos e a lei e a aliança para o seu povo. Mas em Êxodo 19, preparando o seu povo para a entrega dessa aliança mosaica, Deus diz o seguinte, é a mesma expressão aqui de Lucas, ou seja, Jesus fez uma alusão a Êxodo 19 aqui. Ele diz o seguinte, lá em Êxodo 19: vão e digam para o meu povo: se santifiquem hoje, amanhã e no terceiro dia vocês vêm aqui no pé do Monte Sinai, porque eu vou descer aqui no Monte Sinai. Então Moisés ficou aquele dia, o dia posterior, purificando o povo dos seus pecados, fazendo sacrifício, fazendo orações de arrependimento. E no terceiro dia o povo vai no Monte Sinai, Deus desce no Sinai com trovões, fogo e grandes vozes que o povo chega a tremer de medo. E aqui, irmãos, Yahvé não desceu no Monte Sinai, Yahvé subiu ao Monte do Calvário para nos purificar dos nossos pecados. Amém? Não foi o monte que tremeu, mas foi a própria alma de Jesus que agonizou. E lá no Monte Sinai eles faziam purificações externas. Aqui Jesus, curando, expulsando demônios, está purificando-nos internamente. E a grande obra de cruz é infinitamente maior
do que a aliança que Deus fez com Moisés e Israel. Ele fez a própria nova aliança com o seu sangue. Então aqui, irmãos, Jesus ele se identifica como um profeta. Ele é um profeta que morre. Mas não se enganem, ele não é qualquer profeta. O islamismo acredita que Jesus é um grande profeta que viria. Muitos judeus, desde a época de Jesus até hoje, acreditam que Jesus foi um grande profeta. Mas ele não foi um grande profeta. Ele foi o supremo e último e grandioso profeta, ao ponto de que todos os profetas que vieram antes dele, tudo que eles foram e tudo que eles falaram, apontam para esse grande e último profeta, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 começa dizendo que Deus falou aos antepassados através de muitas maneiras, mas agora nos últimos dias Ele nos tem falado exclusivamente através do seu Filho, por meio de quem fez todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ou seja, agora com o irromper do reino de Deus, nos últimos dias, Deus nos fala através de Jesus. E Ele não somente é a culminação de todos os profetas, mas Ele próprio é a palavra que está anunciando. Ou seja, os profetas anunciavam o que? Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé. Jesus não, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, e a mensagem que eu estou trazendo sou eu mesmo. Assim que Ele como sumo sacerdote é o próprio sacrifício, assim Jesus como profeta é a própria palavra que está dizendo. Ele é o profeta de Deuteronômio 18, onde Moisés disse: Deus vai levantar entre vós um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. E por que a gente deve ouvir esse profeta? Porque existe uma identificação absoluta e perfeita entre a pessoa do profeta e a mensagem do profeta. Vocês veem? Jesus é o profeta que morre, ele padece como todos os outros profetas do Antigo Testamento. E aqui, irmãos, providencialmente a gente começou o livro de Jeremias na escola dominical hoje, e aqui é uma alusão a Jeremias 26, verso 20 a 23. E em Jeremias 26, o texto nos diz que surge um profeta chamado Urias, que começa a profetizar contra o povo judeu. E ele começa a profetizar exatamente as mesmas palavras que Jeremias. Ou seja, enquanto só os profetas estavam dizendo: olha, fiquem sossegados, paz, paz e tranquilidade, quando Nabucodonosor vier nos destruir, Deus vai nos livrar em absoluto. Esses são os falsos profetas. Mas por outro lado, Jeremias estava dizendo: olha, não importa o que vocês façam, a Babilônia vai vir do norte, vai destruir vocês, vai saquear o templo, vai queimar os muros e vai levar todos vocês para o exílio por 70 anos. E todo mundo queria matar Jeremias. E esse profeta Urias começou a falar a mesma coisa que Jeremias, era um profeta de Deus. E diz o texto que o rei Jeoaquim, com ódio desses profetas, manda matá-lo. E esse profeta Urias ficou com medo e fugiu para o Egito. Mas não adiantou. O rei Jeoaquim mandou uma comitiva, trouxe Urias até Jerusalém e passou a espada em sua garganta e matou o profeta. E nisso estava Jeremias ao longe vendo, e o pessoal pegou Jeremias e escondeu Jeremias para que não fosse morto. Ou seja, existem vários textos do Antigo Testamento que mostram que os profetas morriam em Jerusalém. E toda essa trágica narrativa, todo esse lamento culmina na crucificação do profeta supremo Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o profeta que padece, na linhagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, Jesus é o Deus que cuida. Vamos ler verso 34. Jerusalém, Jerusalém, vão ser queimados os profetas e apedrejos que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus lamenta sobre Jerusalém, e ele se identifica aqui, irmãos, com o Deus que se revelou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, somente Yahvé usa essa linguagem de ele ser como uma ave que está com suas asas abertas e protegendo seus filhotinhos, o seu povo, debaixo de suas asas, e não existe nada que possa
fazer mal para o seu povo, porque Deus está cuidando deles. Nada ultrapassa a barreira das asas, ou da mão, ou da proteção de Deus. Isso é um escândalo, não é verdade? Este homem que está dizendo: eu sou um profeta, como profeta do Antigo Testamento, e eu vou morrer, mas eu sou Deus. Quando ele diz: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, ele está contando toda a história do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento começa dizendo que o Espírito pairava sobre a face das águas, em Gênesis 1:2. Ou seja, ele é como uma ave chocando a criação. Primeira ilustração que mostra uma metáfora que aplica a metáfora das aves a Deus se refere ao Espírito. Depois a gente tem no Salmo 91 dizendo: aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo se esconde às suas sombras, encontra repouso, e aqueles que estão debaixo de suas asas, nenhum mal lhes acontecerá. Deus Pai retratado como essa ave que protege o seu povo. E aqui em Lucas 13 e em Mateus 23 é Jesus, Deus Filho, que se identifica com essa metáfora absoluta da ave que protege perfeitamente o seu povo. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos debaixo das minhas asas. E é muito interessante, irmãos, que o Salmo 17, o Salmo 36 e o Salmo 57 usam essa linguagem de Deus como uma ave que está protegendo seus filhotinhos. Mas em todos esses salmos, 17, 36 e 57, quem fala é o rei Davi, quando ele estava sendo brutalmente perseguido por Saul e por todos os seus inimigos. Ele diz: eu sou o rei, eu sou o ungido de Israel, e Deus vai me proteger como a ave protege os seus filhotes. Mas aqui o rei messiânico, o filho de Davi, ele se expôs a sair debaixo da proteção de Deus na cruz, e ele recebe a punição de Deus na proteção em nosso lugar. Jesus é o Deus que cuida de todos nós. Irmãos, Jesus cuida de você e de mim cada segundo da nossa existência, desde o momento que nós somos concebidos no útero de nossas mães, ou ainda muito antes de criar todas as coisas, Ele já cuidava de nós, antes de nós existirmos. Ele cuida de nós em absoluto como Deus Criador, mas o cuidado dele aqui ele vai muito além de um cuidado que Deus tem com todas as criaturas. É um cuidado espiritual, é um cuidado salvífico e redentivo para nós. Ou seja, todos aqueles que estão debaixo das asas do Filho de Deus, nenhum mal espiritual pode nos tocar. O diabo não pode corromper e fazer-nos perder a nossa salvação. Os nossos pecados não têm poder contra nós, porque nada é mais poderosa que as asas do Filho de Deus. Ele diz em João 10 que nós somos suas ovelhas e estamos nas suas mãos, e nada pode arrebatar-nos de suas mãos. É a mesma imagem com outras palavras. Jesus é o Deus que cuida dos seus filhos. Mas por outro lado, nós não quisermos esse cuidado, ele diz, continuando o texto: a vossa casa ficará deserta, a vossa casa ficará vazia e desolada. Ou seja, Deus chamou Israel ao arrependimento em cada palavra profética de todas as dezenas de profetas que teve. Israel disse: não, não, não. Então Deus os abandona para o pecado, e destruição é o que resta, o abandono de Deus é o que resta, e é por isso que Jesus lamenta, por causa dos milhares de chamados de Deus ao seu povo, e nenhum deles foi ouvido. Terceiro lugar, depois nós vamos para as aplicações. Jesus é o rei que viria. Leemos o último verso, o verso 35. Eis que a casa de vocês ficará deserta, eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam. E ele cita o Salmo 118, que nós lemos 2 vezes no nosso culto: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos abrir lá, irmão, no Salmo 118. E essa citação no Salmo 118 é um pouco complicada para nós. A gente precisa gastar alguns minutos aqui para nós entendermos o que Jesus quer dizer com isso.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles não veriam mais Jesus até que o povo de Deus, o povo judeu diria: bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, verso 26, a citação: bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Irmão, o Salmo 118 ele faz parte de uma coletânea de salmos que é chamado de Salmos de Halel, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, se não me engano são 6 salmos. E esses salmos de Halel, onde a gente tem essa palavra aleluia no hebraico, são salmos de louvor e de adoração. E esses salmos de Halel, eles eram usados em vários momentos na liturgia judaica da época de Jesus. Primeiramente era um salmo de entronização do rei. Ou seja, toda vez que o rei de Israel era entronizado como rei, começando com o rei Salomão, o povo de Deus cantava os salmos de Halel, 113 ao 118. E à medida que o rei ia prosseguindo do seu posto até o templo com o povo de Deus para adorá-lo nos atos do seu templo, o rei e o povo iam cantando o salmo 118. Então é um salmo de processo, é um salmo de peregrinação da casa real para o templo, e todo o povo de Deus louvando a Deus pelo rei. O povo de Deus cantava isso daqui na Jesus na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era uma festa que começava exatamente na virada do ano do calendário judaico. Ou seja, eles começaram o ano entronizando tanto o rei de Israel como o rei de Deus, como Yahvé reinando através do seu rei sobre o seu povo. Então é um salmo régio. É por isso que quando o povo clama depois do Evangelho de Lucas, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, eles não dizem bendito o que vem em nome do Senhor, eles dizem bendito o rei que vem em nome do Senhor, já interpretando o Salmo 118. E o Salmo 118, irmãos, começa com um poema de louvor e agradecimento a Deus. Depois disso, o rei ele passa por muitos apuros, por muita humilhação, por muito sofrimento, mas ele rompe dizendo que Deus é a minha salvação. Verso 15: alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos, a mão direita do Senhor é que age com poder. E a mão direita do Senhor aqui é o rei, que é o instrumento do reinado de Deus. E olha o verso 19, ele diz: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graça ao Senhor. O que Jesus disse antes do nosso texto? Entrai pela porta estreita. Depois ele diz, verso 22: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O rei, a pedra é rejeitada. Como começa Lucas 3, 31, 32 e 33, o profeta de Deus é rejeitado e vai ser morto. Dentro de todo esse contexto, na mente de Jesus, ele cita o verso 26: vocês não vão me ver até que vocês digam bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, o Salmo de Halel também, em último lugar, eles eram cantados na Páscoa. Jesus, na última ceia antes de ser morto, ele cantou o Salmo 113 e 114 antes da ceia, e 115 ao 118 depois da ceia, e assim que os judeus faziam. Ou seja, esse Salmo de Halel era conhecido de cor por todos os judeus desde a mais tenridade. Quando os menininhos judeus iam para a escola judaica, eles aprendiam Deuteronômio 6, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Eles aprendiam o Salmo 103 e 118. Era algo didático, que era para ensinar que Deus reina através do seu rei. E não é muito oportuno eles cantarem isso na Páscoa? Não é muito trágico? A Páscoa estava acontecendo, o Cordeiro de Deus ia ser imolado. Eles estavam cantando exatamente esses salmos de aleluia, salmos de Halel. Voltando para Lucas 13, irmãos, a última dificuldade é a seguinte: quando Mateus, o apóstolo, cita essas mesmas palavras de Jesus, lá em Mateus 23, 24, se não me engano, Mateus cita Salmo 118 depois que Jesus entrou em Jerusalém. Ou seja, Jesus entra com o jumentinho, o povo diz: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Passa-se alguns sermões de Jesus, ele diz: vocês não vão me ver até que vocês digam bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o significado de Mateus é quando Jesus voltar em glória. Quando Jesus voltar em glória, o seu povo vai dizer: bendito o rei que vem em nome do Senhor.
Mas Lucas coloca a citação do Salmo 118 antes de Jesus entrar em Jerusalém. Antes, isso tem um significado imenso para nós. Ou seja, Jesus na vida real, ele citou as duas vezes, tanto antes quanto depois. Mateus escolheu registrar depois, Lucas escolheu registrar antes. E qual que é o sentido aqui que Lucas deu para a citação do Salmo 118? Ele diz: vocês não me vão me ver até que vocês digam, bendito que veio em nome do Senhor. Jesus, depois de alguns capítulos, entra em Jerusalém, vem Jesus, e eles dizem, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aqui não tem um sentido positivo que tem em Mateus. Existe uma grande ironia e uma contradição aqui nas palavras do povo, porque eles estão dizendo, depois quando Jesus entrar, bendito que vem em nome do Senhor, mas eu vou matá-lo, ele é o profeta que morre. Eles estão dizendo com a boca, bendito que vem em nome do Senhor, mas no coração eles vão dizer, soltem Barrabás, crucifiquem esse miserável, ele não é nosso rei. Herodes, Pilatos ou César, nosso rei, matem. Jesus é o rei que viria, mas ele foi rejeitado pelos seus. Jesus é o rei que viria, e o povo diz hipocritamente, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus, não se preocupe, a gente vai te pendurar na cruz, porque em última instância nós te odiamos. E para encerrar, eu gostaria de trazer 3 aplicações para nós, baseado nos nossos 3 pontos. Jesus é o profeta que morre, portanto não rejeitem as palavras de Jesus. Rejeitar as palavras de Jesus é rejeitar o próprio Deus. E Jesus estende a mão sobre você e lamenta: fulano, fulano, quantas vezes eu quis te reunir debaixo de minhas asas e você não quis. Você está ouvindo a pregação de Jesus domingo após domingo, domingo após domingo, Deus te chamando ao arrependimento, te chamando à fé, te chamando à salvação. O convite é feito a todas as pessoas, e você, como povo judeu, ou muito pior do que eles, diz: não quero ouvir as palavras desse homem, eu quero ouvir o meu coração enganoso, eu quero ouvir falsos profetas, assim como Israel na época de Jeremias, dizendo paz, paz, onde não há paz. Não rejeitem as palavras de Jesus, porque só o que resta é a mais terrível condenação. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Eu preguei segunda-feira lá em São Carlos um panorama de toda a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 6 e no capítulo 10: se vocês rejeitam as palavras de Jesus, se vocês continuam a viver deliberadamente no pecado, não existe mais sacrifícios para os vossos pecados, só resta uma terrível expectativa de juízo e fogo e ira. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Não rejeitem as palavras de Jesus, que no domingo que vem vai dizer o seguinte: se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não tomar sua cruz e morrer, você não é meu discípulo. Agonizai-vos por entrar pela porta estreita. Morram, Jesus está dizendo. Se eu sou o profeta que morre, vocês vão se identificar comigo, vocês vão ser unidos a mim pela fé, vocês vão morrer para vocês mesmos, vocês vão padecer nesta vida, nesse deserto. Não rejeitem as palavras de Jesus, como esse povo rejeitou. Segundo lugar, não rejeite os cuidados de Jesus. Ele está cuidando de nós como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Não rejeitem esse cuidado. E a primeira vez na Bíblia que faz uma clara alusão a Deus como uma ave que protege, além da alusão da de Gênesis 1:2, é Deuteronômio capítulo 32, verso 11. E Deuteronômio 32, 11 diz: eu tirei o meu povo do Egito, eu protegi eles para que os egípcios não matassem, e eu protegi eles como uma ave protege seus filhotes. E o texto continua dizendo: mas o meu povo, por causa da idolatria, não quis me ouvir e não quis a minha proteção. O que é que faz com que nós rejeitemos a proteção de Deus? A idolatria.
E nesse aspecto, a idolatria é nós buscarmos proteção em outras coisas. Não é verdade? Se você está buscando a proteção da sua vida no seu emprego, se você está buscando a proteção da sua vida em ter mais dinheiro, ou ter um status melhor, ou ter uma saúde melhor, ou ter qualquer coisa melhor, você está cometendo idolatria e você está rejeitando os cuidados do Messias sobre a sua vida. Porque os cuidados do Messias para a sua vida vai te trazer sofrimento, vai te trazer morte, vai te trazer agonia, lamentação e perdas, mas em última instância a sua alma está segura e Ele te deu a vida eterna que nada nem ninguém pode tirar. Ou seja, se você quer cuidados deste mundo, você perde a sua alma. Mas se você se submete aos cuidados terapêuticos e dolorosos do Messias, vida eterna. E a sua alma é preenchida do mais profundo senso do amor e da proteção de Jesus. Vocês já viram uma galinha protegendo seus pintinhos? Ela morre para protegê-los. E é isso que nos basta, experimentarmos a graça toda suficiente de Jesus por nós. Isso é a igreja, é a comunidade dos filhotinhos de Jesus, os filhotinhos de Deus, a comunidade daqueles que estão protegidos com as asas do Todo-Poderoso, e nada pode ir contra nós, espiritualmente falando. Em terceiro lugar, para nós finalizarmos, nós devemos não rejeitar as palavras de Jesus, não rejeitar o cuidado de Jesus, mas nós devemos rejeitar, meus irmãos e minhas irmãs, uma adoração meramente externa a Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, citando as Escrituras, eu vou matá-lo. Era uma adoração correta de acordo com a Bíblia, mas é uma adoração da boca para fora e sem entendimento. Ou seja, se você está aqui nos cultos, você está louvando da boca para fora, só seguindo o fluxo do cântico congregacional de toda a igreja, você não foi transformado no seu coração, você odeia o Jesus bíblico. Se você ora, mas é uma oração apenas da boca para fora, se você está ouvindo as mensagens, as pregações, se você está fazendo qualquer ato religioso, mas é meramente externo, se Jesus aparecesse para você e você tivesse o poder, você mataria Ele na hora, numa cruz sangrenta. Ou seja, Jesus é o Rei que viria, você deve submeter o seu coração, dobrar a sua alma e todo o seu ser aos pés deste Rei. Mas se a sua religião é meramente um ato externo e formal, meramente um checklist, você está crucificando Jesus de novo no seu coração, e isso de forma negativa. Paulo diz: toda vez que Jesus é pregado, Ele é exposto diante da igreja como crucificado, e se nós rejeitarmos isso, não há mais sacrifício e salvação para nós. Amém, irmãos? Que os nossos atos litúrgicos de adoração sejam intencionais, sejam com todo o nosso coração, e sejam para a glória de Jesus e não para a sua vergonha. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti. Confessamos, ó Deus, que nós buscamos palavras falsas da serpente ao longo deste mundo e muitas vezes não damos ouvidos à sua voz. Buscamos o cuidado deste mundo, ficamos ansiosos com as coisas deste mundo e não buscamos o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. Confessamos que muitas vezes adoramos o Teu nome, Pai, Filho e Espírito, de forma meramente formal e externa, quando nosso coração estava em idolatria, estava longe, e como diz o texto que nós vimos, nossa casa estava vazia, desolada e miserável. Senhor, que nossa comunidade e todo o Seu povo não seja como Jerusalém, ao qual o Senhor se lamenta, mas seja um local da Sua alegria através do Seu Filho Jesus.
E para isso nós precisamos da sua operação em nós. Que o Senhor nos dê fé, arrependimento, santidade e confiança em Ti, ó Deus. Fome e sede e amor pela Sua palavra. Nós precisamos que o Senhor nos dobre aos pés do Rei que viria, que é Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, pois nós somos por nós mesmos muito piores do que Israel. Nós temos a sua revelação clara, plena, perfeita e acabada, e mesmo assim nós a rejeitamos. Ser propício a nós, pecadores, ó Deus. Não temos o direito de orar a Ti, nem de levantar nossa voz ao Teu trono. E é por isso que nós confiamos naquele homem que está neste momento à Sua destra, intercedendo por todos nós. No profeta que foi morto e rejeitado, no Deus Filho que nos protege, no Rei messiânico que veio para nos redimir dos nossos pecados. Nele está a nossa confiança. Nós olhamos exclusivamente para Ti, ó Jesus, para a Sua cruz. Corremos com alegria para participarmos do Seu sofrimento e da Sua morte, porque o Senhor cuida de todos nós. Não nos abandone, ainda que seja isso que nós merecemos. Proteja-nos. Traga-nos debaixo das Suas amorosas asas. Em nome de Jesus.